Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje eu vou falar sobre projetos inacabados. Como eu falei no episódio passado, esse projeto aqui do podcast é algo que, eu sempre quis fazer, enfim, e eu coloquei como um compromisso para mim. E então, para mim é uma obrigação, né? Mesmo que eu esteja cansada, com muita preguiça, enfim, eu me forço a gravar, mesmo que seja um episódio um pouco mais curto, ou enfim, um pouco mais descontraído. Mas fato é que eu não arranjo qualquer desculpa para faltar com o meu compromisso de gravar um episódio novo toda semana, né? Porque, enfim, é o meu compromisso. Então, assim, eu só realmente não gravo se eu tenho algo importante para fazer, se aconteceu algum imprevisto, coisas nesse sentido, né? Mas, então, né, como eu falei, eu levo isso como um compromisso, uma obrigação para minha vida. Só que, por outro lado, eu tenho muitos outros projetos em que eu não tive essa mesma obrigação, eu não coloquei como obrigação, como uma coisa que eu preciso colocar na minha rotina, e portanto, eu acabei até abandonando esses projetos. Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre esses projetos inacabados que eu comecei e não acabei. Por que eu não acabei esses projetos? É uma grande pergunta na minha vida, porque assim, eu também não consigo entender. Na verdade, assim, não é que eu não entendo, eu tenho uma ideia do porquê eu acabei não acabando esses projetos. E vocês vão ver que a maioria, enfim, né, são por insegurança. Enfim, para quem não sabe, para quem, enfim, nunca me ouviu falar sobre isso, eu sempre tive uma vontade, um sonho, né, muito grande de ser ilustradora de livro infantil. E por que isso é importante para vocês saberem? Porque com essa vontade, esse sonho que eu sempre tive, né? Eu acabei colocando vários projetos na minha cabeça e no papel, enfim, que acabaram não saindo do papel, literalmente. Então, assim, um dos projetos que eu tenho é uma história de um livro infantil, é, de um leãozinho e de uma menininha, enfim, eu tenho toda a história assim na minha cabeça, e é uma história que desde quando eu era, sei lá, criança, adolescente, eu tipo desenvolvi essa história nas escolas, tipo na escola assim, quando eu tinha aula em que, sabe, você precisa escrever um conto, escrever um texto, uma história, uma coisa assim, eu escrevia sobre essa história de uma menininha com um leãozinho, enfim. E essa história tinha tinham desdobramentos diferentes a cada momento da minha vida que eu estava escrevendo aquilo. A história mudava um pouco. Não sei se deu para entender, se ficou meio confuso, mas é o seguinte, por exemplo. É, é uma história, né? Um enredo, digamos assim, que eu sempre tive dentro da minha cabeça. E aí, por exemplo, quando eu tava na escola, é, tipo, sei lá, no ensino fundamental, e aí eu precisava escrever algum conto. Aí eu escrevi um conto sobre esse enredo que eu tinha na minha cabeça. E aí, só que esse enredo tinha desdobramentos diferentes do enredo que eu escrevi quando eu tava, sei lá, no Fundamental 2, sabe? É isso que eu quero dizer. Que, tipo, por mais que seja o mesmo enredo, são desdobramentos diferentes. Enfim, acabei indo um pouco longe aqui, mas é basicamente essa a ideia. Aí, o que que acontece, né? Essa história sempre esteve na minha cabeça.
E aí teve uma época que eu simplesmente cheguei em uma amiga minha e eu falei assim: então, né, amiga, você é formada em letras, né? Então você manja de textos e, enfim, e teve aula sobre histórias infantis e tudo mais. E eu gosto de desenhar e quero ilustrar o meu próprio livro infantil. E eu já tenho a história e tal, mas eu quero que você me ajude a desenvolver essa história e tudo mais. Então, assim, você topa fazer esse projeto comigo? E aí ela super topou. E aí, juntas, nós duas começamos a desenvolver a história desse livro. Como eu falei, né, eu já tinha o esqueleto, tal, a ideia geral dessa história, mas eu não tinha, sei lá, alguns detalhes, eu não pensava muito no final, tinha alguns detalhes que estavam faltando, que ela, inclusive, me ajudou a desenvolver o resto da história. E aí, paralelamente, o que que a gente fazia, né? Por exemplo, eu comecei escrevendo o esqueleto da história. Aí eu passei para ela, aí ela fez as considerações dela. Aí eu li, alterei algumas coisas, fiz as minhas considerações, enviei para ela. E aí ela viu, né, todas as minhas considerações, tal, e me devolveu a história. E a gente parou aí. Eu não sei se eu tenho mais esse arquivo, o último arquivo que ela me enviou, não sei nem se ela tem esse último arquivo, porque a gente acabou, enfim, né, perdendo contato. É, mas acontece que eu simplesmente abandonei esse projeto. E por quê, né? Porque me bateu uma insegurança. E sabe o que eu acho engraçado, assim? Que enquanto a gente estava nesse momento de tipo, ai, uma revisa a parte da outra, não sei o quê, e vai pra lá com considerações e volta, e nanana, essa troca que a gente teve um momento que ela, tipo, demorou bastante, assim, pra me devolver a história e tudo mais. E aí eu fui falar com ela, tal, fui conversar com ela. E aí ela falou, tipo, nossa amiga, ai, eu tô meio ansiosa, não sei o quê, eu fico meio insegura, não sei se tá legal, e nananã. E aí foi engraçado porque, tipo, ela falou, nossa, quando você me mandou mensagem, eu já fiquei nervosa pensando, nossa, ela tá me cobrando essa história e não sei o quê, porque eu tô enrolando pra entregar pra ela. Eu nem lembro o que eu tinha falado na mensagem. Mas não era tipo cobrando ela, era meio que tipo, ai, amiga, olha, acho que eu tinha falado que eu ia dar uma pausa nesse projeto e tudo mais, e enfim, falei algo assim, sabe? E aí e falei sobre as minhas inseguranças pra ela. E ela falou, tipo, meu, tô na mesma, sabe? Tipo, quero muito fazer esse projeto, acho muito legal. Enfim, e tá sendo muito gostoso, mas ao mesmo tempo tá me batendo uma insegurança que, tipo, não tô conseguindo desenvolver esse projeto. E as duas estavam passando por esse momento, sabe? De não conseguir simplesmente desenvolver um projeto que as duas estavam interessadas em desenvolver. Só que por uma questão literalmente de insegurança, a gente acabou simplesmente abandonando, sabe, o projeto. E isso me deixa muito chateada, sabe? Tipo, quando eu tenho esse tipo de atitude em que eu abandono um projeto por conta de insegurança, eu fico muito chateada comigo mesma, sabe? Porque eu me sinto a maior fracassada do mundo. Porque assim, para mim existem vários motivos para você largar um projeto, né? E esse projeto ir para a gaveta de projetos inacabados. E para mim, um dos piores motivos para você largar um projeto é justamente pela insegurança. Porque assim, não é uma coisa tipo justificável, sabe? Num sentido de que, tipo, meu, você tem os meios para fazer, você consegue fazer, você tem a criatividade, você tem lá a farinha e o bolo, a batedeira, o forno, tudo.
mas você simplesmente não está juntando todos os ingredientes, mexendo e colocando no forno para ficar pronto, entendeu? Tipo, você simplesmente não tá indo para esse processo. Ou você juntou todos os ingredientes, mas você não untou a forma e colocou a massa na forma e colocou no forno, entendeu? Enfim, ilustrando mais ou menos aí esse sentimento de tipo, meu, você tem tudo, só que você acaba não fazendo porque você pensa, e se o bolo queimar? E se o bolo ficar batumado? E se o bolo se despedaçar? E se o bolo não desenformar? Sabe? Você começa a pensar em todas as possibilidades que podem acontecer se o bolo não der certo, sendo que você nem tentou colocar o bolo no forno ainda, entendeu? Espero que vocês tenham gostado aí da minha analogia, hein? Mas é isso, tipo, pra mim, esse é um dos piores motivos, assim, pra você deixar um projeto seu na gavetinha de projetos inacabados. É claro que tem momentos em que, tipo, por exemplo, você colocou na sua cabeça que aquele projeto ia ser muito bom pra você, é, que ia ser muito interessante, ia ser muito legal, ia fazer total sentido na sua cabeça. Agora, enquanto eu tô falando pra vocês, eu não tô pensando em nenhum projeto que tenha me ocorrido isso, mas se eu tiver algum exemplo que aconteceu comigo, eu, enfim, conto aqui pra vocês. É, mas enfim, existem esses projetos, né, que a gente coloca na nossa cabeça que vai ser muito bom, que vai ser muito legal, que vai fazer, tipo, muito sentido na sua vida e não sei o que, nananã. E aí, quando você vê, tipo, mano, não tá sendo legal, sabe? Tipo, não, sabe? Tipo, não tá encaixando na sua rotina, não tá encaixando na sua vida, não tá encaixando, assim, simplesmente não faz sentido pra sua vida, tá ligado? E aí você acaba desistindo desse projeto e colocando ele na gavetinha de projetos inacabados. Pra mim, isso é um motivo plausível. E, inclusive, eu acho até muito maduro você fazer isso, sabe? Porque assim, às vezes a gente tem muitas ideias, né? Eu não pensei em um exemplo meu, mas eu lembrei de um exemplo do João. Mas é que, ai, eu adoro essa história. É, Às vezes a gente coloca muitos projetos e muitas ideias e muitas coisas na nossa cabeça e a gente acaba se perdendo nesse mundo de ideias, né? E de projetos. E o João, ele é uma pessoa, eu tava até conversando com ele outro dia, que eu admiro muito ele em uma questão de, tipo assim, às vezes ele coloca um projeto na cabeça dele, e mesmo que, tipo, no fundo ele sinta que não vai dar certo, que, enfim, não é bom, ou enfim, ele tenta de alguma forma, sabe? E isso eu admiro muito nele, de verdade, porque ele é muito persistente, ele vai, ele tenta, tal, não sei o quê. Pra quem não sabe também, o João, ele é tatuador, né? Então, tipo, ele estuda bastante desenho e tudo mais. Aí ele começou, comprou as coisas dele de tatu. Quando ele começou essas coisas de tatu e tal, é, ele falava às vezes, né? Tipo, ai, mano, não sei se vai dar certo, não sei o quê, não sei se vai ser bom, sabe? Tipo, não sei se eu vou ter cliente e tal. Mas mesmo assim, ele pegava a maquininha, ele pegava, tipo, fazia pele artificial, nananã, e, tipo, treinava a tatuagem, sabe? Mesmo pensando, ah, pode ser que não dê certo, pode ser que eu não tenha cliente e tudo mais, pode ser que, sei lá, não gostem dos flashes que eu faço, sabe? E mesmo assim ele persistia. E eu acho isso muito legal, muito admirável nele. Só que, às vezes, ele se perde nas ideias dele tipo, nos projetos dele. E aí teve uma época que ele chegou e falou assim: Não, amor, que eu vou virar programador. Então, vou começar a estudar, porque assim, aí eu viro programador, aí a gente pode morar em qualquer lugar, e aí eu vou ganhar bem, que não sei o quê, e nananã, e começou, e começou. E eu assim.
Vai, amor, bota fé. Uhum, vai nessa, sabe? Então tá bom, né? Se você tá falando, quem sou eu pra desfalar, entendeu? E aí ele foi, gente, começou a estudar, não sei o quê, e nananã. Gente, como eu já pensava, eu acho que eu não expressei isso pra ele, não lembro de ter expressado. Se eu expressei, enfim, né? Mas só fui observando, né, de longe. Gente, isso não durou, sei lá, 2 semanas. Porque era um negócio que, tipo, era óbvio que não ia dar certo, sabe? Porque ele tava tentando fazer, tipo, programação por conta própria, aprendendo no YouTube e tal. Eu nem sei se isso é possível ou não, sabe? Tipo, e não duvidando da capacidade dele de aprender isso, mas assim. Sabe quando você fala, tipo, mano, isso não é do seu perfil? Tipo, tá na cara que isso não é do seu perfil, tá ligado? Mas ele foi lá com a cara e com a coragem, tipo, tentar estudar, não durou 2 semanas, ele seguiu a vida e é isso, sabe? Mas é isso que eu quero dizer, sabe? Às vezes você coloca na sua cabeça algum projeto que você acha que, tipo, meu, vai dar certo, vai ser muito bom e não sei o quê. E aí, quando você olha pra trás, tipo, você vê que aquilo, tipo, não combina com o seu dia a dia, não combina com o seu perfil, sabe? Assim, tipo, nada encaixa. Enfim, é, é isso. Eu tenho essa mania de começar muitos projetos e não terminar. E muito por insegurança, sabe? Eu sempre fico pensando assim, ai, será que vai, tipo, será que vão gostar? Será que vai ficar bom? Será que vai ser legal? Será que vai ser bonito, sabe? Tipo, contanto que teve uma vez que eu tive uma ideia de uma outra história de livro infantil, inclusive é tipo uma dedicatória assim para minhas sobrinhas. É, enfim, presenciei uma cena lá das minhas sobrinhas e tudo mais, e daquela cena me veio uma ideia de livro infantil. E aí, eu sou assim, quando eu tenho uma ideia, eu preciso estar com uma caneta, um papel, alguma coisa assim, tipo, na minha mão, alguma coisa. Se é para escrita, eu tenho que ter algum jeito de escrever pelo menos a ideia geral. E se é para desenho, eu preciso, tipo, desenhar na hora, porque senão eu vou esquecer e vai acabar a minha criatividade daquele momento, daquilo que eu quero fazer, entendeu? E aí, na hora, tipo, eu tive essa ideia, já comecei a, tipo, bolar, assim, mais ou menos, um enredo na minha cabeça de uma história, de uma nova história de livro infantil. E aí eu fui, sentei, comecei a escrever a história e tudo mais. E aí eu finalizei, assim, e eu gostei, sabe? Tipo, eu olhei, aí eu falei, mano, tá muito fofa essa história, sabe? Tipo, meu, perfeita, sabe? Uma historinha curtinha, fofinha, legal, com, tipo, tem uma liçãozinha no final, é, lição de vida, digamos assim, sabe? Não é exatamente uma lição de vida, mas enfim. Sabe assim, uma coisa que acrescenta, não é bobo, sabe? É divertido, bonitinha. Enfim, adorei a história que eu tinha feito, assim, rascunhado. E aí eu pensei, bom, agora é tipo começar a desenvolver o livro, tá ligado? E aí eu fui nessa, tipo, vou começar então a desenvolver, não sei o que, nananã. E eu simplesmente travei. Eu simplesmente travei. Eu não consegui desenvolver sequer, tipo, as características da personagem do meu livro, sabe? Tipo, eu travei completamente. E aí, na época, eu até conversei com a minha psicóloga, né? E aí eu falei pra ela isso, né? Tipo, meu, eu não consigo entender. Tipo, meu, eu tenho uma trava em que tem projetos que eu simplesmente não consigo desenvolver, sabe? Tipo, por insegurança, eu fico com medo, e aí eu fico tipo, meu, não vai ficar legal, não vai ficar bom.
E aí, eu entro em um bloqueio criativo, que, tipo, eu simplesmente não consigo criar mais nada. Tipo, eu crio uma trava dentro de mim, assim, que eu não consigo, sabe, criar e tal. E, tipo, assim, eu tenho uma ideia geral das páginas do livro, só que, tipo, quando eu vou desenvolver aquele desenho, eu fico, tipo, mano, sabe, tipo. Não vai ficar legal, não sei o que, sabe? Tipo, eu não consigo fazer, às vezes, nem o primeiro traço. E porque é isso, porque eu fico insegura de que não vai ficar bom e sabe, e tal. E aí, inclusive, a minha psicóloga, ela falou assim, tá, tipo, pensa, né? É um livro que tem vários elementos, né? Tipo, flor, planta, bichinhos, insetos, a criança, e você falou que tá com dificuldade em tal parte. Tem alguma coisa que você conseguiria começar a fazer? Tipo, desenvolver assim? Aí eu falei, acho que os insetinhos, tal, as plantinhas do cenário e tal, tudo mais. Aí ela falou assim, então por que que você não começa por isso? Tipo, se é uma coisa que você tem segurança de que você conseguiria fazer. E eu fiquei tipo, nossa, não tinha pensado por esse lado, sabe? Tipo, porque às vezes a gente fica completamente preso, sabe? Tipo, justamente na parte que a gente não vai conseguir desenvolver. Ou melhor, não que a gente não vai conseguir, mas que, tipo, a gente acha que a gente não vai conseguir. Então aí a gente fica preso nessa parte e que a gente acha que não vai conseguir desenvolver. Então, assim, ao invés de eu estar focando em partes que eu conseguiria desenvolver, que ficaria legal, que eu não teria dificuldades, nananana, e começar por aí, depois eu ir entendendo como que eu posso ir para as etapas mais difíceis. Não, eu prefiro focar na etapa mais difícil. Inconscientemente eu faço isso, tá? Ou conscientemente, não sei. Mas enfim, eu faço isso. Eu foco no que eu não consigo fazer, e aí eu fico lá, eu não consigo fazer isso, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Nananã, sabe? Tipo, e aí eu fico lá batendo cabeça no negócio, aí eu desisto, tipo, do projeto. Coloco ele na na gaveta de projetos inacabados, porque eu simplesmente tenho a minha insegurança de que eu não vou conseguir desenvolver aquele projeto, sabe? Gente, completamente maluca, entendeu? E, enfim, contanto que eu fico, tipo, muito orgulhosa. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho legal também reconhecer quando eu continuo um projeto, sabe? Tipo, eu fico muito orgulhosa de estar continuando o podcast, porque o podcast, ele é algo que me deixa insegura, sabe? Tipo, quando eu vejo que, sei lá, existem pessoas que eu conheço e nananã, que poderiam estar ouvindo o, o podcast e elas não estão ouvindo, sabe? Tipo, enfim. É, isso me deixa, né, chateada, insegura, nananã. E, e aí, tipo, às vezes bate aquela vontade de, nossa, e se eu simplesmente só desistir e tal? Só que ao mesmo tempo, eu sei que foi um negócio que, tipo, eu sempre quis fazer. E, tipo, eu me esforcei, tá ligado? Pra começar a fazer. Porque eu fui desenvolver a arte da capa, eu fui pensar em temas, sabe? Tipo, eu comecei a me organizar, encaixar ele na minha rotina e tudo mais, tudo isso para que eu conseguisse desenvolver esse projeto. Porque se eu tivesse deixado a minha insegurança, tipo, me dominar no comecinho, sabe? Tipo, meu, eu não teria gravado nem o primeiro episódio, sabe? Porque assim, eu comecei a gravar com muita insegurança, tipo, com muito medo e pensando, tipo assim, meu, ninguém vai ouvir, sabe? E não que, nossa, eu tenho milhares de pessoas me ouvindo, não é isso, mas tipo assim, eu tinha certeza que as únicas pessoas que me escutariam eram o João e a Luísa. Às vezes é um pouco isso que acontece, mas enfim, né? Tudo bem.
Mas enfim, mas quando eu comecei esse projeto, eu nunca pensei que, tipo, teriam pessoas que, tipo, eu não conheço assim pessoalmente e tal, que me ouvem, sabe? Tipo, que me escutam e, enfim, que indicam o meu podcast, sabe? Tipo, é... e sabe, por mais que, tipo, eu ainda esteja muito no começo e não tenha conquistado nada, digamos assim, no sentido de, tipo, ai, sei lá, um reconhecimento, algo do tipo, para mim, ter pessoas que tipo, fora da minha bolha, sabe? Me escutam. Tipo, isso já, pra mim, já é um grande ganho, entende? É, e, enfim, viajei um pouco aqui, mas é isso, sabe? Tipo, eu fico orgulhosa, assim, de mim, porque existem, né, projetos que eu não coloquei na gavetinha de projetos inacabados, mas ao mesmo tempo, existem projetos que são muito legais e que eu gostaria de continuá-los. Só que, tipo, eu coloquei na gavetinha de projetos inacabados por isso, sabe? Tipo, porque eu não consigo desenvolver a ideia, porque eu tenho medo e tal, de ficar ruim, sabe? Tipo, nossa, esse é um dos maiores erros de um artista, sabe? Tipo, que um artista pode cometer, que um artista pode cometer, que é você nem começar a rascunhar a sua ideia por medo de ficar feio, de ficar ruim, de não dar certo. Sério. Tipo, essa é a pior coisa que você pode fazer. Porque assim, porque você não sabe. Você não sabe se vai ficar bom. E se ficar ruim, tudo bem, sabe? Tipo, porque é isso, você aprende também com os seus erros. E só que assim, o que importa é que você tentou, você entendeu onde você errou e você vai tentar de novo. Isso eu aprendi muito com a aquarela, né? Quando eu fazia aquarela, quando eu pintava com aquarela, para quem não sabe, a aquarela ela é uma tinta muito, como que eu posso dizer? Ela é muito imprecisa. Não é exatamente essa história, esse termo que eu queria usar de imprecisa. Mas assim, você pinta e você não sabe direito como que ela vai secar, sabe? Porque ela pode secar de uma forma que você gostaria que ela secasse, ou ela pode secar de uma forma completamente diferente, entendeu? Então, assim, e às vezes a aquarela ela é muito um processo, sabe? Então, assim, às vezes você vai fazer a primeira camada e vai ficar horrível. Sério, tipo, você vai olhar e você vai falar: Meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo da minha vida? Só que para você ver o resultado final e você ver se realmente ficou ruim ou se ficou bom, você precisa ir até o final. Porque senão você não vai saber se ficou ruim ou se ficou bom, sabe? Tipo, porque se você parar no meio, realmente vai ficar ruim, porque você parou no meio do processo. Agora, se você, tipo, continuar até o fim, aí você vai ver que, tipo, meu, ficou bom, sabe? Tipo, ficou muito melhor do que eu pensava. Ou, meu, ficou ruim, mas aí eu já entendi aonde eu errei, onde eu preciso melhorar, o que eu acertei e eu posso aplicar na próxima vez, entendeu? Então, tipo, a aquarela é muito isso. Tipo, você tem que ir até o final pra você, tipo, saber qual que vai ser o resultado. Por que você, então, não coloca isso em prática? Por que que você não ouve as suas próprias palavras e os seus próprios conselhos? Não sei, gente. A vida é assim, entendeu? Tipo, você dá conselhos e você é uma ótima pessoa para aconselhar as outras pessoas, mas quando é sobre você, é tudo um caos. Ai, é difícil, né? É mais difícil você fazer do que você falar e colocar em prática. E, enfim. Por mais que eu tenha esses projetos inacabados, né? Não são projetos que eu abandonei. É diferente você ter um projeto completamente abandonado, sabe?
Porque são projetos que eu gostaria de retornar eventualmente, sabe? Tipo, eu tenho projetos que eu abandonei. Ah, sei lá, já quis fazer balé e ainda gostaria de fazer, mas ele tá completamente abandonado, sabe? Tipo, eu não vou pensar nisso agora, não é importante pra mim agora. Um dia, talvez, quem saiba, quem sabe eu, né, não consigo uma grana e tempo aí pra conseguir fazer balé, entendeu? Agora, um projeto inacabado, não. Tipo, meu, aquele projeto ele tá na minha cabeça, eu quero desenvolver ele em algum momento e tudo mais. Qual é o momento? Não sei, mas eu também não gostaria que ele fosse um negócio que, tipo, muito indefinido que eu nunca vou fazer, sabe? Então é isso, eu tenho projetos que são abandonados e eu tenho projetos inacabados. É, E pra mim os projetos inacabados são os piores, sabe? Tipo, porque os abandonados é aquilo. Tipo, ah, não, tá bom, já desapeguei, é isso, acontece, já entendi que não é pra mim, sei lá. Mas os projetos inacabados, tipo, pra mim são os mais tristes, assim. Porque é isso, tipo, são projetos que eu gostaria de continuar e que eu gostaria de acabar. Eu só não acabo e não continuo por, sei lá, insegurança ou algo do tipo. Enfim, é isso. Foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos para o pensamento no banho. O pensamento no banho, gente, é que eu tô completamente. Eu não sei se eu já comentei isso nos últimos episódios, mas é que eu tô completamente viciada em uma série. A série chama Shameless. Ela é bem. Não é, ela é bem antiga, mas ela é tipo dos anos 2000, assim. Ela é mais velha, sabe? Tipo, ela não é nova, assim, da atualidade. Mas eu tô viciada. Tô completamente viciada nessa série. E eu tô triste, porque assim, a série tem 11 temporadas e eu já estou na nona temporada. E assim, eu comecei a assistir, tipo, com afinco mesmo, sabe? Tipo, porque eu já tinha começado a assistir ela faz um tempo, só que aí eu parei, né, com toda a coisa da mudança e tudo mais. E aí, depois que eu mudei, eu voltei a assistir, né? E aí agora eu tô acabando a série, porque eu tô na nona temporada, só tem 11. E, mano, eu tô tão chateada que eu tô acabando, porque assim, tipo, eu amo série, né? Aí é muito difícil pra mim me apegar em uma série. Não, não é difícil não, na verdade. É assim, tipo, quando eu me apego numa série, eu devoro a série, basicamente, sabe? Tipo, eu não consigo não assistir, eu tô o tempo todo assistindo, pensando na série, não sei o que, nananana. E aí, quando eu acabo, eu fico triste. Aí eu fico meio tipo, mano, tá faltando um pedaço de mim, sabe? Só que aí, pra eu achar uma nova série, pra eu me apegar dessa maneira, aí é difícil, sabe? Tipo, é uma caminhada, porque aí você vai, aí você tenta uma série assim, aí você não gosta tanto, aí você tenta assado, aí você não gosta tanto, sabe? Tipo, é difícil, sabe? Não é que é difícil eu me apegar numa série, porque assim, eu sou muito viciável. Mas é difícil você encontrar uma série legal pra você se apegar, entendeu? Faz sentido isso? Porque, por exemplo, eu e o João, a gente tá assistindo juntos uma série que chama The Bear. E aí, essa série, tipo, ela é legal, bem feita, assim, sabe? Tipo, ela tem o seu charme e, inclusive, tem um ator de Shameless. Só que tem um grande problema que a gente tá na metade da segunda temporada e ainda não aconteceu nada. Você tá entendendo? Tipo assim, é... e aí isso, tipo, meu, me pega demais, assim, porque aí, tipo, você
você perde um pouco a vontade de ver a série, sabe? Tipo, ah, tá legal, tá divertida, tá, tipo, bacaninha, assim. É bom porque você não precisa ficar lá, tipo, escolhendo. Esse é o bom de você ter uma série pra assistir. Tipo, você não precisa parar e ficar escolhendo o que que você vai assistir. Ai, que preguiça, nananã, sabe? Tipo, ah, a gente tá vendo uma série juntos, então vamos colocar a série que a gente tá assistindo e continuar o episódio que a gente tava vendo ou assistir o próximo episódio para continuar vendo a série, né? Tipo, isso é o bom de você ter uma série pra assistir porque facilita, né? E aí, é isso, tipo, a gente começou a assistir essa série, só que eu tô tipo, mano, pelo amor de Deus, a gente tá na metade da segunda temporada, não tá acontecendo nada, sabe? Tipo, eles demoraram, tipo, 2 temporadas pra, tipo, acontecer umas coisas, tipo, muito bobinhas, assim, sabe? Eu não sei se é exatamente esse o intuito da série, de, tipo, no sentido de, tipo, mano, a vida é assim, sabe? Ela não é aventura o tempo todo. Ou se, sei lá, é o roteiro, ou se é a produção. Ai, não sei, gente. Mas, tipo, é difícil, sabe? E aí eu tô triste que eu tô acabando Shameless. Mas é isso. Shameless é muito bom, mas é muito pesada. Tipo, é uma comédia meio pesada, com drama. Meu, Shameless é basicamente sexo, drogas e rock and roll, sabe? Tipo, é isso. E mortes e tráfico e, mano, muita coisa pesada assim, mas com um tom de humor, sei lá, enfim, é muito bom. É... Ai, ai, enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ativem as notificações para vocês saberem quando tiver um novo episódio. Me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando o que não sabe. Avaliem o podcast. Vocês podem deixar um comentário falando o que que vocês acharam do episódio de hoje. E caso o seu comentário não caiba, você pode me mandar um áudio no link do perfil do podcast. E então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo e eu fui. Tchau!